Olá a todos, aqui de novo Thiago de Macasso, nosso curso de mediunidade, voltando a falar dos autores clássicos espíritas, né? Hoje a gente vai falar de um autor, o Alexandre Aksakov, que ele não é exatamente um autor espírita, a gente já vai comentar, mas ele propõe um conceito que a gente usa muito em mediunidade, que é o chamado animismo. Só que quando a gente vê como ele definiu o animismo, nós vemos alguns problemas na maneira como esse tema é trabalhado nas apostilas, nas palestras sobre mediunidade. Então é interessante voltar um pouco a ele, porque ele cria esse conceito, o Espiritismo assimila ele, mas assimila de uma forma um pouco complexa. Então é interessante a gente conhecer quem foi o Aksakov. Hoje vai ser bem mais curto, né? O último acabou sendo mais longo, por favor, do Dr. Bezerra de Menezes, mas não se preocupe, hoje vai ser meio mais preciso. Vamos lá. O Aksakov, ele era um russo. A foto aqui do lado, né? Ele tá testando a médium Zap Paladino, um fenômeno de levitação, para verificar se não havia truques e tudo, né? Bem interessante. Bom, na verdade, ele tinha uma formação em filosofia e trabalhava na prática como diplomata e conselheiro do czar russo, né? Um dos últimos czares ali no século XIX. Como a gente viu pelas datas, né? Bem em 1832, 1903, né? Bem no século XIX mesmo, né? Tudo. E ele teve uma importância muito grande nas pesquisas psíquicas em geral. Em todo o movimento espiritualista e nas pesquisas científicas, como metapsíquica, essas áreas da ciência que tentaram estudar os fenômenos, porque ele criou uma revista desse tipo de estudo em Leipzig, na Alemanha, e em Moscou, na Rússia. Ele é considerado o pai da parapsicologia russa. Chico Xavier dizia que seriam os russos que tinha essa aposta que não sei se havia uma aposta, uma intuição, tudo, de que os russos que provariam a existência do espírito no final das contas, né? E o Aksakov é tido como o pai da parapsicologia russa, por causa desses textos, dessas revistas, de fomentar esse tipo de pesquisa e atuar como pesquisador, principalmente fenômenos físicos, que a gente não pratica muito hoje, mas ele é um estudioso. Ele despertou por causa do Emanuel Swedenborg. Swedenborg é um caso bem. A gente discute muito pouco o caso do Swedenborg, mas assim, ele é um espírito que. O Swedenborg foi um cara que, enquanto espírito, que assinou o livro dos espíritos, está lá. É um dos espíritos que participou da codificação, né? E ao mesmo tempo que ele auxiliou o espiritismo francês, que é o que a gente pratica, o espiritualismo americano, ele enquanto espírito também ele auxiliou vários médios, então ele é uma figura interessante nesse. A gente vê que o processo espírita foi bem mais amplo, né? E as obras do médium americano entre o Jackson Davis, que tinha como um dos mentores também o Swedenborg, da mesma forma que o Swedenborg fazia parte da equipe do Kardec. O Jackson Davis é mais ou menos contemporâneo do Kardec, né? E Kardec não chegou a conhecer os textos do Jackson, pelo que sabe, chegou a comentar alguma coisinha, mas eles chegaram no Brasil muito depois da publicação do Nosso Lar. Curiosamente, o tipo de vida espiritual que o Nosso Lar descreve é muito parecido com o do Andrew Jackson Davis, sendo que o Chico não conhecia, ninguém no espiritismo brasileiro praticamente conhecia a obra do Andrew Jackson Davis, então a gente vê que é um certo fenômeno de comprovação, né? Mas é interessante que ele traduziu vários livros do Swedenborg, ele foi estudar o mimerismo e outros como Carraginet, que foi um pesquisador, um dos primeiros pesquisadores do magnetismo que falou em espíritos, isso antes de Kardec, né? Então ele conhecia esses caras, né? Ele estudou os médios Daniel Douglas Home, que conhecia Kardec também, a médium Eusápia Paladino, que foi muito estudada pelos seus fenômenos físicos de levitação, materialização, Florence Cook, né, médium inglesa, Madame d'Espérance e William Negleton. Ele pesquisou e outros médiums, né? Ele conhecia o espiritismo. Ele chegou a ler a obra de Kardec. A gente já vai falar um pouquinho disso. A grande questão dele é que ele tinha uma divergência em relação aos espíritos.
aos espíritas. Para eles, os espíritas criam muito rapidamente que, obrigatoriamente, as sessões mediúnicas são espíritos que se comunicam. No livro dele, ele narra, inclusive, sessões em que ele fazia o teste de forçar a mente para dar uma resposta, né? Então, se fizer a sessão de efeito físico, para o espírito dar a resposta ali, né? E ele ficava forçando pelo pensamento dar uma respostas específicas para testar se era um espírito ou não, né? E às vezes as respostas batiam, eram exatamente aquelas que ele plasmou, e os médios e as pessoas não acreditavam que tinham sido ele, que eram espíritos. Então, ele tinha essa divergência, que sentido que os espíritas estavam muito propensos a acreditar que eram espíritos se manifestando de uma maneira crítica. Esse era o ponto dele. Em relação ao Kardec, ele tinha dúvidas em relação à reencarnação, realmente. Ele tinha algumas dúvidas sobre esse tema, né? Como todo mundo na época, fora do movimento espírita, a ideia da reencarnação foi a mais polêmica do espiritismo, mais do que mediunidade, qualquer outra, né? Ele, pelo seguinte, ele entrevistou a, a, a Celina Jafé, que participou da. Celina Jafé é o nome. As pesquisas do pesquisador brasileiro Carlos Bastos mostram que o nome verdadeiro dela era Celina Eugênie Bequet. Mas ela teve vários nomes ao longo da vida, né? Já vai explicar o porquê. Ela participou, ela era uma sonâmbula, então ela entrava em estado de sonambulismo, né? E a partir disso ela dizia coisas, ela fazia curas, uma série de coisas, né? Também ela tinha o fenômeno do êxtase, que é quando sai do corpo e ir para lugares distantes e descrever o local. Só que ela era profissional, ela ganhava dinheiro com isso. E ela trabalhou com Kardec. Então, inclusive, segundo ela, em sessões em que participou o magnetizador Jean-Pierre Roustan, que era discípulo do Carraginet, que foi citado, eles teriam. Ela foi uma das que trouxe a ideia de reencarnação, segundo ela. Seriam nas sessões com ela que os espíritos tenham falado sobre ela em estado sonambúlico, repetindo o que está ouvindo os espíritos falar, teria apresentado a ideia de reencarnação. Segundo ela, contou Aksakoff. Só que ela rompeu, porque ela falou que ela levou. Quando o Aksakoff entrevistou ela passou uma imagem muito ruim da pessoa de Kardec. Isso deixou ele desconfiado em relação ao espiritismo. Ele acreditava na possibilidade do espírito se manifestar, tinha algumas questões com a reencarnação, mas quando entrevistou, ele pegou uma imagem ruim da pessoa Kardec, como ele não pôde viajar na França para conhecer o Kardec. Por quê? Ela ficou muito brava com o Kardec porque ela não recebeu dinheiro pelo Livro dos Espíritos, por ela não constar o nome dela, por ela não ganhar um lugar de destaque na fundação da Sociedade Espírita Paris, e isso ela fala coisas terríveis. Quando o Aksakoff publica essa entrevista e chega na França, Anna Blackwell, por exemplo, que foi a pessoa que traduziu a obra do Kardec para o inglês, responde: ó, a coisa não é bem assim, acompanhe a história, Lemarie, várias pessoas, vários médiums que trabalharam com o Kardec, falaram: gente, não foi nada assim. Não foi. O Kardec, a resposta em geral, assim, todos os médios, a maioria dos médios que trabalharam com ele, e os sonâmbulos que trabalharam com Kardec, não tiveram nome publicado em obras, são muito humildes, não tem. O conteúdo não é do médium, o conteúdo é para a humanidade, então não faria sentido ficar distribuindo dinheiro entre os médios, que a mediunidade deve ser paga, tem toda uma argumentação. Só que ele já tinha essa prevenção. Será que os espíritas não são crentes demais? Aí quando passa a imagem de um Kardec se aproveitando dela, não dando dinheiro, se enriquecendo pessoalmente com a obra, ele fica meio assim, né? Hoje, analisando os fatos, vê que ela realmente exagerou nas coisas. Falou impropérios porque ela ficou muito magoada, porque ela queria ter, principalmente queria ter reconhecimento como uma sonâmbula. Imagina, ela cobrava pelas sessões, inclusive as que participou no Livro dos Espíritos, né? Imagina se falasse que o Livro dos Espíritos ela participou. Imagina quanto dinheiro ela ia ter ganhado, espíritas do mundo inteiro querendo, né? Complicado, né? Mas, então, o Aksakoff tinha essa visão, ele tinha uma visão positiva do fenômeno espírita. Para ele existia assim. Tinha casos que não dava para explicar, como do inconsciente do médium. Mas ele tinha algumas dúvidas sobre reencarnação. E essa imagem de um Kardec que fez isso, segundo ela, para ficar com dinheiro só para si e sua esposa,
afastou ele, infelizmente, né? Ele estava bem distante da França, né? Então não dava para ter, essa questão. Até parece que que a gente tem mais essa reportagem mesmo. Se ele mudou de opinião depois ele talvez não, talvez a coisa não tenha sido bem assim, né? Mas ele teve uma certa confiança nela, tal, né? Bom, e essa questão a gente vê que o próprio Camille Flammarion, como a gente viu, ele também tinha às vezes essa reserva. Será que as pessoas não acreditam rapidamente demais? Né? Então esse é o Aksakov. O motivo de trazer dele é o conceito de animismo. Mas antes de explicar o que é animismo, a gente tem que falar um minutinho de um outro cara, que é o Karl Robert Eduard von Hartmann. Ele é um filósofo alemão bastante esquecido, história da filosofia. Por quê? Ele acreditava nos fenômenos. Ele percebia que os fenômenos eram reais. Só que para ele, os fenômenos eram manifestações do inconsciente. A palavra inconsciente a gente relaciona primeiro a Freud. Mas Freud não foi o primeiro a falar de inconsciente. Todo o romantismo alemão utilizava esse termo. E ele, numa obra, tentando sintetizar as obras o racionalismo do filósofo Hegel, com um certo vitalismo do Schopenhauer, ele cria um conceito de inconsciente, junta com algumas ideias do Darwin também, dizendo que o inconsciente é o que leva, na verdade, a evolução da humanidade, seria a evolução desse inconsciente coletivo, e que os fenômenos espíritas eram simplesmente manifestações não do espírito, mas da ânima, da alma, daí a ideia de animismo, ou seja, todos os fenômenos são anímicos, são fenômenos da alma e não de espíritos diferentes do médium. O que chama atenção nele, é claro, é um autor crítico ao espiritismo. O livro dele chama Der Espiritismus, né, sobre o espiritismo, que é realmente uma obra para contradizer. Mas é muito interessante o seguinte: tem estudos acadêmicos que mostram o inconsciente de Freud, o inconsciente de Jung, principalmente com certas ideias de arquétipo de Jung, são baseadas no cara. Ninguém cita ele. O único que cita ele foi o Nietzsche, que é um filósofo que discordava dele, então o citou. Mas, por exemplo, tem muita coisa, os estudiosos que comparam, verificam. Sem esse cara, não teria Freud, muito menos Jung. Quantos de nós, a gente já viu livro de ficção científica, ou série de TV, ou filme, que fala desses fenômenos de telepatia, fenômenos físicos que vêm do inconsciente, que traz, que é esses fenômenos estarem aparecendo, é uma evolução da raça humana. Pode colocar quadrinho um pouco do super-herói nisso também, não só filme de ficção científica. Veja, tudo isso veio da obra do cara, ele é completamente esquecido. Por quê? Porque ele ousou dizer que os fenômenos eram reais, só que seriam da própria alma do médium, e não de espíritos, é o suficiente para pagar. Eu não conheço a obra dele, como, né, mais que da filosofia, só soube dele por causa do Aksakov, mas ele realmente é um cara que não é mencionado. E olha, a, a, os artigos que mostram que sim, Freud e Jung leram e tiraram ideias dele, se basearam, produziram, né, que sem ele eles não teriam produzido o conceito de consciente, nem Freud, muito menos Jung de arquétipo, inconsciente coletivo, todas aquelas maneiras do Jung explicar os fenômenos, em artigos depois do ano 2000. Isso quer dizer, quase 100 anos depois, para o cara começar a se lembrar, o pessoal, opa, tem esse cara aqui antes. Muita coisa Freud não tirou da cabeça dele, muita coisa, toda aquela coisa do Jung, sincronicidade, não sei o que, tá muito nesse autor. Triste, né? Até um cara que contradiz o fenômeno espírita, mas só por propor que o fenômeno existe, é o suficiente para ser tirado da história. Complicado, né? Isso, mas tudo bem. Então o Aksakov fez uma resposta, que é o livro Animismo e Espiritismo. É nesse livro que ele vai mostrar, olha, existem casos que são claramente anímicos, é a própria alma do médium se manifestando. E tem casos que são espíritas, ou seja, são espíritos exterior. Então, uma obra extremamente interessante. Tem outro pesquisador que vai continuar esse trabalho depois, que a gente pode comentar em outro dia, mas assim, por que eu queria parar um pouquinho para falar do conceito dele? Olha o que ele chama de animismo. São 2 volumes,
ele tem um texto um pouco difícil, porque é muito caso, tudo, mas ele fala assim: para maior brevidade, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais, ou seja, psicografia, evidência, incorporação, e físicos, materialização, por aí vai, que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especificamente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Há julgamento moral aqui? Não há. Só está dizendo o seguinte: todos os fenômenos que deixam claro que a alma do médium está agindo fora do corpo, acessando conhecimentos extras, no caso, fenômenos intelectuais, né? E todos, quer dizer, vê um lugar distante, por aí vai. Só isso. Ou seja, animismo. Então, vidência é fenômeno anímico? É. Certas premonições? É, você está vendo algo que ocorre à distância. Você está sentindo, seja de percepções, evidências claras, claudiência, é o que está ocorrendo à distância. É, animismo é manifestação de aspectos seus. É. Até efeitos físicos, como cura, materialização, podem ser materializações da interioridade do médium. É. Isso é bom ou ruim? Nenhum dos dois. Só que quando a gente ouve no dia a dia a palavra animismo, sempre fala, não, é que o médium está achando. Gente, se o médium está fingindo que é um espírito, ele está fraudando, ele está mistificando, não é nada de animismo. Por que Kardec não usa a palavra. Ele não usa a palavra de animismo, mas falava de medianimidade. Fenômenos medianímicos. Então deu margem a gente absorver. Só que quando ele estudava magnetismo, o magnetismo não é só cura, não é só passe para cura, era hipnose. Toda a hipnose está dentro do magnetismo, e um dos fenômenos do magnetismo era fazer a pessoa ter um transe para sair do corpo, ou para a própria alma dela para se manifestar, onde ela passava a falar. Por exemplo, se eu fosse magnetizado, chegar ao estado sonambúlico ou estado de êxtase, não ia ser o Tiago encarnado falando, ia ser o espírito do Tiago com todo o conhecimento de vida anterior e outras coisas que tem, com uma visão diferente, com um ponto de vista diferente. Esses fenômenos eram praticados? Sim, Kardec praticou isso por 35 anos. Isso é um fenômeno ruim? Não. Por que ele não descreve, então, no fenômeno do livro dos médiuns? Porque, como ele explica na revista Espírita, já tem muita revista, muito livro sobre magnetismo. Se eu escrever mais sobre isso, vou gastar folhas com algo que já está aí. São fenômenos que já estão aí. O problema é que nós, como espíritas, nós não temos acesso ao material. Ele até no final da vida estava escrevendo uma obra para juntar as duas coisas. Né? Deu tempo, mas não sobrou nenhum rascunho e tudo. Mas a gente tem que entender que simplesmente é uma manifestação da própria alma. Gente, animismo não é fraude. Se vocês ouvirem alguma apostila falando, não, o médium pode estar se enganando, está manifestando a si mesmo achando que é um espírito. Isso pode acontecer, mas não é mistificação. Mistificação é se o médium está consciente que não é o espírito, mas está fingindo. Ah, o médium que está tendo fenômenos anímicos está mal? Não necessariamente. Todos nós temos aspectos em nós que precisam. Temos aspectos interiores, para falar melhor, que precisam ser tratados às vezes. Então o médium pode estar incorporando e achar que ele está manifestando uma entidade, está manifestando algo dele que precisa ser tratado. Gente, imagina Bezerra de Menezes se ele tivesse uma manifestação anímica. Se encarnado já tinha uma inteligência daquela, uma bondade daquela, a mensagem ia ser maravilhosa de qualquer jeito que ele ia trazer. Então, não tem que ter julgamento moral em cima de animismo. A gente tem que. Uma coisa, por exemplo, o médium, de repente, começar a dar sinais de que ele agora só manifesta a sua interioridade. Aí sim você tem que acompanhar porque teve uma mudança. Opa, estava manifestando claramente espíritos e agora deixou. O que está acontecendo? Uma mudança da mediunidade dele? É um processo de fascinação? Aí sim, é uma coisa que você tem que investigar para ter um cuidado com a pessoa. Mas não é simplesmente assim, está ocorrendo uma manifestação em mim que é ruim. Não é. Isso faz parte da vida do médium também. Então a gente tem que parar um pouco. Por isso que a gente fala nos exercícios. Transmite a mensagem.
por questão da exatidão dela. Com o tempo vai ficando claro quando é o espírito, que não é. E se for o conteúdo real, verdadeiro, bom, não é um problema. Mas veja, esse é o conceito de animismo. Esse é o autor que propõe o termo animismo. Claro, tem outra. Animismo é usado na antropologia para uma outra coisa, que é quando você fala que um objeto tem poder, tem alma, que a pedra tem alma. Isso é animismo também. Mas assim, os autores é simultâneo. Escreveram simultaneamente. Mas em termos de mediunidade, o conceito de animismo é esse aqui. Se começar a falar que é fraude, não é animismo. A pessoa que está falando, dependendo de quem ela for, se a gente for uma apostila, se for um livro, tá errado. E esse é o autor que propõe o tema. Tudo bem? Então, vamos tomar cuidado com isso. Porque senão, o médium entra numa neura de que, meu Deus, claro que tem que avaliar, por exemplo, se sempre deu manifestação a espíritos e de repente parou, está manifestando sua interioridade, as pessoas em volta percebem isso, pode estar vendo uma questão ali que o médium pode estar precisando de ajuda, sim. Mas não é dizer que necessariamente toda vez que ocorre um fenômeno anímico é porque o médium, inclusive porque tem fenômenos que são puramente anímicos. Se é a alma do médium atuando para fora, vendo algo à distância, manipulando por efeito físico algo à distância, trazendo informações de locais mais distantes, fenômeno anímico, só isso. É a alma dele que está indo, não é o espírito que está passando, só isso. Não tem fator moral. É isso que eu quero deixar claro. Você tem que avaliar o contexto. Quando ocorre uma mudança. O mais comum é você começar sendo muito anímico e aos pouquinhos ir dando espaço para outros espíritos. Isso é o comum. Quando ocorre o contrário, aí talvez você tenha que pensar tudo, entender o que está acontecendo, a dinâmica que está com aquela pessoa, mas não é necessariamente que ela está não é que ela está fraudando. Se ela está fraudando, se ela está mistificando, ela está com consciência que ela está fazendo. Não é animismo. Então, vamos ter calma. Ah, mas o livro tal, a apostila tal. Gente, o autor que criou o conceito está aqui. Sabe? Aí não dá para discutir. E por isso, os livros esse livro é um livro meio pesado, assim, porque eles são 2 volumes, ele cita muito caso, porque é muito curioso sobre mediunidade e é legal. Mas, assim, pelo menos essa parte, esse capítulo, é, essa página aqui, onde ele fala esse conceito, é bem interessante porque nos dá uma ideia bem mais libertadora do que é animismo sem neuras, né? Tudo bem? Tem outro dele, livro, que é um caso de desmaterialização, onde ele não é um caso só, né? Mas ele descreve casos de médiuns de efeito físico e que durante o fenômeno o braço, a perna, partes do corpo do médium desapareceram. A gente vê o que mostra como que materialização, sessões de materialização, efeitos físicos, tem que ser muito cuidadoso. Depois apareceu de novo, mas durante a sessão realmente aconteceu. Tem outros casos, inclusive no Brasil, com o médium Peixotinho, acompanhados pelo Chico Xavier, em que esse tipo de coisa aconteceu também. Então, né, é uma narração de casos tudo. É um autor espírita? Não é, mas o conceito animismo, que já estava previsto na codificação, como fenômenos do magnetismo, a gente passou a assimilar. Só que se for para então a gente usar animismo, vamos usar de maneira correta. Como ele, como outro autor depois vai trabalhar, que é o Ernesto Bozano, que são os principais autores. Tem o Hermínio Miranda também, né? Que é outro que é especialista em animismo. Como ele mesmo trata, não tem nada de moral em relação ao animismo, é só um fenômeno como o outro. Tudo bem? A gente vê como a nossa alma tem potencialidades que a gente não conhece. Né? Mas lembrando, claro que é uma leitura com mais calma. Né? Leitura de casos e tudo mais. Tá certo? Obrigado a todos pela atenção. Qualquer coisa, né? Coloquem aí no dia que o grupo vai estar aberto. E desejo muita saúde a todos, muita paz, né? Logo as coisas entram no eixo. Obrigadão.